Olá, aluno fera da odontologia! Tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Júlia do grupo Aluno Fera da Odontologia. Já se inscreveu aqui no nosso canal? Vamos juntos bater aquela meta de 10 mil inscritos. Antes de tudo, já deixa um like e compartilhe esse vídeo. Temos vídeos 2 vezes na semana, às terças e sextas-feiras para você. No episódio de hoje, eu vou responder as dúvidas que vocês mandaram lá no nosso direct do Instagram. Mas antes de tudo, roda a nossa vinheta! A Samira perguntou: professora, eu preciso comprar todo o material da lista? Olha, sim e não. Por quê? Porque vai depender do seu professor, tá? Do que o seu professor vai te cobrar. Então, existem matérias, existem disciplinas que o professor ele exige que você exponha todo o material solicitado numa bancada. Ele vai passar e ele vai conferir item por item, ok? Então, nesses casos, você realmente vai precisar. Lembrando que tem professores que eles não fazem isso, eles não exigem, não exigem olhar todo o material, eles não vão te cobrar item por item, né? Então, assim, a única coisa que você precisa entender é que odontologia é um curso teórico e prático. E para você praticar, você precisa ter o material. Então, assim, vai depender do seu professor, né? Vai depender, por exemplo, às vezes você tem algum amigo algum item que você pode usar junto, né? Que já vai ser a sua dupla, né? Nas matérias posteriores, tá? Tudo vai depender. Ele chega de surpresa no seu box clínico, por exemplo. Ele chega e ele pede tal coisa e você não tem, ele vai realmente tirar o seu ponto, tá? Então, você tem que balancear se isso pode ocorrer ou não, tá? Eu tinha matérias, por exemplo, prótese, o meu professor, ele passava e ele olhava toda vez que a gente tinha uma aula laboratorial, tá? Ele separava 15 minutos e ele olhava mesmo, e quem não estava ali com as coisas corretas, o que ele fazia? Ele tirava da aula prática, então a pessoa não podia assistir, isso fazia com que caísse a nota dela e consequentemente ela perdia ali o semestre nessa disciplina, tá? Então depende muito do seu professor. Quer uma dica? Converse com alunos de matérias de salas posteriores à sua. Então você está no 2º ano, vai lá com um amigo do 3º ano e fala: olha, aquele professor tal, ele cobra, ele exige. Você acha que eu tenho que comprar tudo? Você chegou a comprar tudo? Porque realmente, gente, eu tenho um baú lotado de material que eu nunca usei, tá? Mas assim, conta e risco, né? Então, observe bem o seu professor, converse com pessoas da sua própria faculdade, porque isso varia muito, ok? O João perguntou: quais os melhores lugares para eu comprar o meu material? Olha, João, existem 2 opções. Você tem lojas online, por exemplo, a Dental Cremer, a Dental Speed, né? E você tem aquelas dentais que são locais, físicas, tá bom? Que geralmente vale mais a pena em cidades maiores, tá? Então, o que eu fazia na minha época? Eu imprimia as listas e eu enviava para várias dentais. Então, eu enviava para as dentais físicas, tá bom? E eu enviava também para as dentais online. E aí depois eu juntava tudo e aí eu comparava os valores e eu ligava, por exemplo, na Dental Cremer, que eu não sei se ainda é assim, mas na minha época ela cobria muito, assim, era muito boa. Foi bem na época que saiu a Dental Cremer. Então eu ligava e falava: olha, o forceps tá tal valor, vocês podem cobrir? Aí eles iam cobrindo item por item, era bem interessante. Então, assim, você tem a possibilidade de comprar de formas variadas. Então, você vai comprar o forceps, material de cirurgia numa dental, material de dentística em outra.
material de consumo em outra. Se você puder mesclar para economizar, é uma boa, se você tiver tempo para fazer isso. Então, por exemplo, eu não trabalhava, então mês de janeiro eu já tirava já para me programar. Eu já pedia a lista ou para o professor, tá? Ainda no mês de dezembro, ou eu pedia para algum aluno de anos posteriores ao meu, que já tinha feito a mesma matéria. Então eu já me programava, já perguntava, tá? E hoje em dia existem aqueles grupos, né, no Facebook, de pessoas que estão desfazendo de algum material e vendem bem mais barato. Então é desta forma que você vai economizar. E é necessário buscar um preço melhor, gente, porque é muito caro, principalmente, num exemplo, a disciplina de endodontia. A lista é uma porrada mesmo ali e é bem cara, tá? A disciplina de cirurgia também, né? Então, para você montar aquele estojo ali com todos os fórceps, alavancas, as brocas, então é tudo muito caro. Então, compensa muito você economizar desta maneira, tá? Então, não existe uma forma específica. Existem variadas formas para você economizar, ok? O Carlos perguntou: professora, como funcionam as clínicas da faculdade? As clínicas da faculdade, elas funcionam basicamente como se fossem um consultório, tá? Você vai ter a parte da recepção, onde vai ter a triagem, onde vai ter toda a parte de documentação do paciente. Você tem a parte do raio-x, então geralmente em algumas faculdades você vai ter ali exames panorâmicos, exames radiográficos periapicais, tudo ali num lugar. Você vai ter a parte do laboratório, que é onde você inicia com os materiais, né? A parte prática em modelos, e depois você tem a parte de clínica. Tem faculdades que tem bastante, digamos assim, bastante estrutura para atender um volume de alunos que começam, por exemplo, a maioria das salas que eu conheço começam com 100 alunos, então assim, a faculdade ela não vai ter 100 equipes, então geralmente você vai trabalhar em dupla ou em trio, né? E geralmente são várias clínicas, tem algumas clínicas que são usadas mais para cirurgia, a parte de periodontia, e tem as clínicas ali que o pessoal da dentística, né, eles usam mais, então isso daí é subdividido. Tem uma parte, não sei se a sua faculdade vai disponibilizar alguns materiais de consumo ou resina, tem faculdades que oferecem, tá? Então, qual é a dica? Antes de começar o curso, solicite uma visita guiada para você conhecer a estrutura da faculdade. Veja se a faculdade tem um número bom de equipamentos, tá? Pois o que acontece? Já pensou se não vai ter cadeira para todo mundo? Então, assim, a rotatividade de paciente vai ser menor, então a chance de você ganhar mão ainda durante a faculdade vai ser bem menor do que uma faculdade com uma maior estrutura. Então, antes de olhar valor, antes de olhar qualquer coisa, veja a estrutura da faculdade. Principalmente porque a odontologia ela é uma matéria teórica e prática, e você precisa praticar. Então, analise isso muito bem. As clínicas, elas funcionam basicamente como se fosse você se sente realmente num consultório. Os pacientes, eles têm, geralmente, tá, gente? Eles pagam um valor, por exemplo, o paciente vai fazer uma prótese, ele vai pagar toda a parte laboratorial, né? Então, tem a parte dos laboratórios também que fazem o serviço para a faculdade. Então, funciona basicamente como se fosse um consultório. A Jéssica pergunta: eu vou ter de usar branco todos os dias? Olha, Jéssica, vai depender também da sua faculdade, do seu professor. Mas o uso do branco acontece da seguinte maneira: nas aulas teóricas, geralmente não se exige o branco, mas na parte laboratorial e prática, clínica, o professor ele exige o branco. Jaleco. Não vá no início comprando aquele jaleco da moda, um jaleco com a cor mais... Por quê? Porque às vezes o seu professor ele vai exigir tal cor para tal disciplina, por exemplo, a disciplina de cirurgia vai usar o jaleco azul, tá? Então, assim, não gaste com jaleco no início, ok?
Então você vai usar roupa branca, não precisa ser uma roupa nova, uma roupa cara, você não está indo para a faculdade para desfilar. Cuidado com decote, cuidado com sapatos que não estejam limpos. Roupa branca não é roupa amarelada, é roupa branca, isso mostra capricho. E é a sua apresentação pessoal que já está começando ali. Então você tem que ver com a sua disciplina se exige o branco. Geralmente, se você passa o dia todo na faculdade, você vai ter aula de manhã, por exemplo, teórica, na parte da tarde, prática, você pode levar 2 roupas. E aí você troca no período da tarde, se tiver armário, você pode deixar um mini guarda-roupinha ali com umas 2 peças, se couber, se der, né? Você pode dividir, subdividir dessa maneira. Mas roupa branca nas aulas práticas e na clínica é exigido sim. O Marlon pergunta, é fácil para arrumar emprego na área? Olha, eu vou ser bem sincera, eu nunca vi um dentista desempregado. Por outro lado, 90% dos dentistas que eu conheço não estão felizes com o local de trabalho. Então, assim, é muito fácil conseguir trabalho? Sim, é. Saindo da faculdade, depois de 5 dias eu já tinha um emprego. Eu conheço gente que no último semestre ali já estava correndo atrás de emprego. Lógico, ele só ia começar, em dezembro ele estava já procurando, ele só ia começar depois da colação, mas ele já estava conversando com o dono da clínica. Então, assim, é fácil, mas um emprego que você ganhe realmente pelo valor que você investiu, né, pela quantidade de horas que você se dedicou, você não vai ganhar um valor que pague isso, principalmente no início. Eu sempre digo que eu comecei a ganhar dinheiro com a odontologia 10 anos depois que eu me formei, tá, gente? Então, os 2 primeiros anos são desesperadores, porque você pensa assim, nossa, mas como eu vou investir numa especialização se eu não ganho para isso, né? E além de tudo, muitas vezes você vai trabalhar numa clínica que te paga pelo dia de trabalho. Esse dinheiro você vai ter que tirar o seu transporte, tá? Ou a sua gasolina, ou a maneira como você utiliza. Você vai ter que tirar a sua alimentação. E no final do dia você vai perceber que você trabalhou 12 horas, você gastou mais 2 horas para chegar, então foram 14 horas aí do seu dia e você não recebeu quase nada. Então é meio desesperador, sim, mas eu acho que a situação do nosso país não é boa, então assim, não espere que você vá ganhar rios de dinheiro. Então assim, a realidade é que tem emprego, mas não é um emprego dos seus sonhos, tá? Ou como você imagina que seja ganhar dinheiro com a odontologia, ok? Nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo, porque eu ainda tenho algumas perguntas para responder. Mas gostou do nosso conteúdo? Deixa um like, compartilha com seus amigos, tá? E se inscreva, é muito importante. Nós estamos na meta dos 10 mil inscritos e eu conto com você. Muito obrigada e até a próxima. Vai lá, fera!